Segredos são coisas complicadas. Falo isso porque quando você guarda algum tipo de segredo de alguém, ele deve ser mantido sob qualquer circunstância. Quanto mais profundo o segredo é, maiores são as consequências de quando ele é liberado, de quando ele é descoberto. Em 1966, os Beatles estavam alcançando o seu sucesso em auge. Este ano foi o lançamento de um dos maiores álbuns dos Beatles, o álbum The Revolver. Devido à complexidade de acordes e devido à quantidade de músicas e da dificuldade de arranjos musicais que eles tinham em suas novas músicas do álbum The Revolver, os Beatles pararam de fazer excursões mundiais. E em 1966 aconteceu uma coisa engraçada. Aconteceu um acidente não fatal com o cantor Paul McCartney. Estranhamente, o carro dele ficou totalmente destruído e ele saiu ileso, sem nenhum arranhão. De cá pra lá, alguns outros fatos e algumas outras coisas aconteceram que levaram à criação de uma teoria que abalou o mundo na época e ainda abala a internet. É possível que o Paul McCartney tenha falecido nesse acidente e que eles arranjaram um sósia para substituí-lo durante toda a turnê. E por esse motivo eles pararam de fazer turnês mundiais. Mas uma das coisas notadas durante essas pequenas turnês que eles faziam era que o Paul McCartney ainda tinha todas as características do Paul atual. McCartney teria as mesmas características do Paul atual. Então os teóricos começaram a ir um pouquinho além, porque a tonalização de voz do Paul McCartney atual estava bem parecida com a do Paul McCartney que supostamente havia morrido. Mas seus atos, sua forma de vestir, até a forma do seu rosto ou sua forma de olhar estava muito diferente. Então alguém falou a frase que todos imaginavam, mas ninguém queria citar. O Paul novo é um doppelganger ou um metamorfo. Eu sei que muitos de vocês não podem nem saber mais ou menos o que é isso, mas hoje eu vou contar pra vocês uma verdade que pode deixar vocês um pouco incomodados. As cenas a seguir são extremamente perturbadoras. Se você sofre de síndrome do pânico ou problemas cardíacos, por favor não assista esse vídeo. Mas se você quer saber a verdade sobre o metamorfo, seja bem-vindo. Você está agora sob sua própria conta e risco. Desde que eu comecei a pesquisar sobre lendas e coisas de terror, desde que eu comecei a ter esse contato de terror na minha casa, ou na minha religião, ou na minha igreja no qual eu frequentava, eu comecei a notar coisas que se repetem na nação. Uma coisa que eu notei sobre as populações é que geralmente quando elas têm algum tipo de acontecimento que eles não conseguem controlar ou algum acontecimento que eles não sabem explicar, é inventada uma explicação sobrenatural ou religiosa para aquilo. Um exemplo disso é que os antigos vikings, quando eles viam um sol aparecendo no alto, eles falavam que era o deus deles, o Odin, que estava levantando o sol e deixando ele à mostra, mostrando para eles que ele era poderoso, e que quando acontecia um eclipse solar, que a lua tomava conta do sol, eles acreditavam que o deus Mani vinha em formato de lua e tentava engolir o sol. Então eles ficavam super nervosos e tentavam impedir que o Mani comesse o sol. Então eles pegavam seus escudos e espadas e batiam consequentemente em seus escudos e espadas para que Mani se afastasse da frente do sol. E como todo eclipse acaba, uma hora o eclipse, a lua saía, e eles acreditavam que eles haviam salvado a terra e salvado o sol de ser engolido pelo deus Mani. Então quando eu vejo esse tipo de crença que nada mais é que uma explicação para algo, eu não consigo crer que aquilo lá é verdade. Mas se eu vejo algum tipo de lenda que vários povos que nunca se conheceram têm igualmente, eu começo a acreditar na veracidade deles. Por exemplo, um dia eu citei no caso do lobisomem, tanto o pessoal daqui do Brasil quanto o pessoal da Grécia
Na época quando o Brasil era só índio, só bicho vivendo no mato, e o pessoal da Grécia só vivia na Grécia, o povo que nunca se encontrou, nunca teve contato, acreditava na mesma lenda, com as mesmas características de um lobisomem que comia pessoas, que tinha que ser o 7º filho de uma família cheia de mulheres e tal. Então nesses casos eu começo a acreditar que é possível, que é bem possível a existência dessa crença. No caso dos metamorfos, os Dumbleglangers, no geral seriam pessoas ou seres que têm a capacidade de copiar outros seres humanos. Não só a voz, como o rosto e também a mente. Isso é normal e isso algo comum, é uma crença comum de vários povos que nunca tiveram contato, mas creem na mesma coisa. Mas o que vocês têm que ter em mente é que quando essa crença é repetida por vários povos, algumas diferenças básicas podem acontecer nessas lendas. Como por exemplo, os armênios quinanos metamorfos. Eles acreditavam de um ser chamado Nang, que seria uma serpente que vive debaixo da água e que ela consegue sair pelo lado de fora e se tornar uma mulher. De intuito de atrair os homens para dentro do lago e matá-los e beber-lhe o sangue. Os chineses acreditam em um ser chamado Huli Jing, que seria uma raposa, um espírito raposa, que tem também essa habilidade de tornar-se uma mulher atraente para atrair os homens e tomar eles para si. Da mesma forma, os nórdicos também acreditavam que Loki possuía essa estranha habilidade de se tornar outras pessoas a fim de conseguir coisas ao seu bel prazer. Também os próprios nórdicos acreditavam que Deus Odin tinha a capacidade de visitar vilas, e sobre o codinome de Herbert, ele se fantasiava de um viajante que conseguia ler o futuro. Ele ia nas vilas e sempre ia no líder da vila, tinha relações sexuais com a mulher do líder da vila. Can you help me? Os gregos também acreditam que alguns monstros tinham essa capacidade de transformação em seres humanos, como por exemplo o caso do rei Tiresias, que segundo foi contado, ele tinha essa capacidade de se tornar homem e mulher depois que ele tocou em 2 cobras realizando sexo com um graveto. No Amazonas existia uma lenda, acho que algum de vocês já deve ter escutado, da lenda do Boto, da meia-noite. Segundo eles, na meia-noite, em alguns dias santos do calendário, um boto tem a capacidade de sair de fora da água e tornar-se um homem atraente. Eles vão nos bailes que acontecem nas cidades do Amazonas e atraem as mulheres para dentro da água e transformam ela também em botos. A lenda e o conceito de transformação de um ser para outro já é todo concebido e antigo na história por povos diferentes que nunca tiveram contato com o outro. Eu sei que a maioria de vocês, até os mais céticos, vão virar e falar: não, mas isso são somente coincidências. Mas os shapeshifters, os mudadores de formas ou metamorfos, têm essa estranha habilidade de se tornar outros seres. Eles ficam, geralmente eles não vão estar se demonstrando muito para a sociedade, porque da mesma forma eles não costumam andar em grupo, em bandos. É meio difícil você fazer isso com várias pessoas sem poder causar estresse na sociedade. Então, pela lógica, os metamorfos são seres que andam sozinhos, solitários, no meio da sociedade. Eles não costumam copiar pessoas normais. Então pode ficar despreocupado, que eles geralmente só vão fazer isso quando uma pessoa está desaparecida ou morta. Aí eles tomam o lugar da pessoa e podem ficar dias, meses ou talvez até anos tomando a identidade delas. Mas nas lendas atuais, nas lendas antigas, tem uma coisa que se mantém sobre eles. Parece que eles não conseguem manter a mesma forma para sempre. Então em algum momento ele vai ter que abandonar aquela identidade e passar para a próxima forma. Ele também não possui uma forma correta, natural dele mesmo. O mais interessante é porque as pessoas que citam o aparecimento de metamorfos falam que eles deixam no local onde eles estão alguma coisa da pessoa anterior que eles copiavam, seja um pedaço de dente, um pedaço de pele ou roupas e etc. Eles não são capazes de consumir essa mudança. Então, quer dizer que não é nada limpo nem bonito como a mística faz nos X-Men. Não temos ideia e nem formato de como descobrir se o metamorfo é o metamorfo, já que ele copia até mesmo coisas memoriais da pessoa. Apenas leves mudanças do comportamento nos demonstram que o metamorfo é o metamorfo. Foi assim com Paul McCartney e foi assim com com casos de outras pessoas na nossa história. Por exemplo, um dos casos que o pessoal fala que possivelmente seria o metamorfo
seria o presidente George W. Bush, porque no início da campanha dele ele era um cara totalmente calmo, que visava somente tratar bem as pessoas, melhorar a saúde, a educação, e da metade do mandato dele pra frente ele só pensava em guerra, destruição, e ele era xenofóbico. Do nada ele começou a ter medo das pessoas e ser contra a influência de pessoas de outros países dentro dos Estados Unidos. Ele aumentou a força da alfândega nos Estados Unidos. Então teóricos falam que ele foi morto, ele foi substituído por um metamorfo. De qualquer forma, da mesma forma como demais outras criaturas que são consideradas corruptas, os metamorfos sofrem de alta alergia à prata, tanto que graças à sua habilidade de metamorfia ele consegue recuperar partes dos corpos perdidas. A forma de destruição desses seres varia muito de acordo de onde a lenda existe, entendeu? Os armênios falavam que o Yang era imortal e os chineses falavam que o Jiu Li ele poderia ser destruído com pedaços de pratas enfiado no seu coração. Em outras lendas mais atuais falam que você só pode matar o metamorfo se você cortar a cabeça dele com alguma coisa de prata ou você ferir o crânio dele com uma bala de prata. Mas uma coisa que repete todas as lendas é que depois disso todas as partes do corpo dele devem ser queimadas. Também esse procedimento deve ser feito com bastante cuidado e atenção, porque alguns metamorfos nas lendas falam que eles conseguem se transformar também em pequenos animais, como ratos e até mesmo insetos. De qualquer forma, se você tem algum amigo que anda agindo estranho ou que anda tendo pequenos diferenciais no seu comportamento, tente colocar algo de prata próximo a ele. Se ele se recusar a tocar em prata, cuidado. Afaste-se. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei, só clicar aí no like aí embaixo, tá, para ajudar a divulgar esse canal e esses vídeos. Se você tem alguma sugestão, comentário de algum monstro, ser, criatura ou creepypasta, deixa nos comentários que eu vou trazer um vídeo pra você, pra te contar sobre a verdade sobre aquilo. Talvez eu te ajude numa situação difícil e mais uma vez eu serei eternamente grato. Bem, e essa foi a verdade sobre os metamorfos. Câmbio, desligo.